E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 50. Aliás, é o capítulo de encerramento do livro Nosso Lar. Lembrando que quando eu iniciei o canal, havia saído no cinema aquele filme Nosso Lar 2. E aquele filme Nosso Lar, o 2, o primeiro não, o primeiro foi mais a apresentação da colônia Nosso Lar, então não houve dúvidas, né? Mas no livro Os Mensageiros 2, eles tiveram que fazer um resumo muito rápido de um livro como Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção do André Luiz, né? E eu achei por bem fazer, primeiramente, como naquela época era o Nosso Lar 2, primeiramente uma explanação geral, que foi capítulo a capítulo do livro Os Mensageiros, que eu fiz primeiro, foi antes do Nosso Lar, eu fiz ao contrário, né? Então eu fiz primeiro, quem entrar no meu canal vai ver lá, que o livro Os Mensageiros já está lá os capítulos direitinho explicados, porque quem assiste o Nosso Lar 2 realmente tem muita ponta solta, que precisa ter uma faixa de entendimento um pouquinho mais apurada do Espiritismo, tá? E então eu acabei fazendo os Mensageiros primeiro. E agora nós estamos terminando o Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção do André Luiz. Aí agora eu vou ver direitinho se eu vou dar sequência na obra do André Luiz normalmente, ou qual livro que nós iremos dar continuidade aos estudos, tá bom? Porque isso aqui, gente, é um estudo, tá? Acaba sendo um estudo, tanto para vocês como para mim também, né? Muito bem, então vamos lá. Capítulo 50, chamado Cidadão de Nosso Lar. Lembrando que André Luiz, ele teve a primeira oportunidade de ir, né, descer para a crosta terrestre e visitar sua família. Chegando lá, ele deu de cara com a ex-viúva casada, com o atual marido doente, a filha já casada também, com um netinho, enfim, né? Então ele está lidando com essa situação que é totalmente nova para ele. André Luiz chegou a ficar desequilibrado, agora parece que ele está se equilibrando novamente. Enfim, nós vamos dar continuidade ao que nós vimos no último capítulo, tá bom? No capítulo 49. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bom, vamos lá. Aqui o que ele quer dizer? Quando ele estava em Nosso Lar, ele já havia chegado a um ponto de que ele não necessitava mais de alimentação. Alimentação não sólida, né, gente? Mas vocês têm que entender que tudo em Nosso Lar, por ser o mundo espiritual, é diferente do planeta Terra. É tudo mais fluídico, menos denso, né? Tem menos peso. E os espíritos chegam a um ponto da sua elevação que eles não precisam mais de uma alimentação, mesmo que fluídica. Ele consegue tirar toda essa energia necessária do próprio ar que respira, vamos dizer assim. Também? Tá bom? Então, André Luiz comenta aqui que ele já estava num ponto em que ele não necessitava dessa alimentação diária. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto,
a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Então, voltando, né? Como eu já disse, ele sentiu ciúme da Zélia estar casada, ele viu que a situação da filha com filho, já tendo, que seria neto dele, né? Já era uma outra situação, enfim, ele estava se conscientizando que quando a gente desencarna, é uma situação transitória que nós temos no planeta Terra. E que a partir do momento que a gente desencarna, quem está na Terra tem que tocar a vida, é a vida que segue, né? Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas no coração? Ou seja, bom, aqui nós temos que voltar. Quem quiser entender direito essa história a respeito da mãe de André Luiz, o resumo é mais ou menos isso. A mãe de André Luiz encontrou-se com ele lá, conversaram a respeito. O pai ainda estava no umbral, né? Estava perturbado, tá bom? E ela ia reencarnar, né? Desculpa, o pai havia reencarnado há pouco tempo. O pai. Ela ia reencarnar para adquirir, para se casar, para casar-se com ele novamente. E quando eles estavam no primeiro relacionamento na Terra, na reencarnação anterior, ele tinha 2 amantes. E o que a mãe de André Luiz ia fazer era pegar essas 2 amantes, elas sim estavam no umbral, e levá-las como filhas. Olha que coração, que coisa maravilhosa, né? Então a situação era essa, mas maiores detalhes vocês têm que ir em capítulos anteriores aí a respeito de Dona Laura. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Então, todos esses casos, gente, ministra veneranda, Narcisa, Hilda, são capítulos anteriores que vocês têm que voltar lá para ver a história de cada um. Clarencio me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico, e deliberei colocar acima de tudo o amor divino, e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares?
O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Para entender a situação, vocês voltem no capítulo anterior, que o marido atual de Zélia estava doente também e que ela estava muito preocupada porque ia ser a segunda viuvez dela, né? A primeira era com André Luiz. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Gente, então você vê que André Luiz, lá no capítulo anterior, o Ernesto, o atual marido de Zélia, estava com obsessores ao redor dele, né? Lógico, gente, o cara está doente, está numa vibração inferior, é evidente que vai ter obsessor, né? Qualquer um que vive, que vibra, né? Vibrações são baixas, são inferiores, vai atrair os semelhantes. Então você vai ter obsessores. No caso dele aqui tinha. E aí André Luiz estava tentando fazer com que esses obsessores se afastassem dele, para ajudar facilitando na melhora do doente, tá? Porque sim, os obsessores acabam influenciando na cura, né? Porque se os obsessores estão lá, é sinal que ele está vibrando baixo. Você vibrando baixo, a sua imunidade, a imunidade do organismo da gente, o organismo humano, vai ficar mais baixa e vai ficar mais suscetível à doença. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, como dissera. Aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Bom, o que ele quis dizer aqui? Então ele lembra, porque lá no nosso lar tem um aeróbus, né? Que é o meio de locomoção dentro do nosso lar. Muitos espíritos já são mais superiores e não necessitam mais, eles voam, né? Volitação, vamos dizer que eles voam, tá? Não é bem voar, mas é voar, né? E a comunicação feita não necessita de rádio, como a gente necessita aqui para comunicar pelo WhatsApp, etc, tal, telefone. Lá é o pensamento. O pensamento, gente, é a linguagem universal. É como os espíritos de outros países conversam entre eles, né? Então, um brasileiro que tem a língua portuguesa conversaria com um russo, por exemplo, pelo pensamento, porque o pensamento é a linguagem universal. O que a gente pensa, o outro está pensando e se comunica, né? A língua é diferente falada, né? Mas pensada é a mesma, né? Então, André Luiz ia começar a usar desses recursos. Provavelmente aqui agora ele vai estar pedindo para alguém chegar até ele e conversando pelo pensamento. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo.
Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Olha, gente, vocês veem a diferença de grau de elevação moral e espiritual de André Luiz com relação a Narcisa. André Luiz não era um espírito qualquer. Ele já tinha alcançado um certo grau de evolução. E ele tentava conversar com os espíritos que estavam obsidiando o marido de Zélia. E só o fato de Narcisa aplicar passes magnéticos, essas criaturas já se sentiram incomodadas e saíram de perto. Quer dizer, ela não precisou conversar. Só a força moral e espiritual dos passes magnéticos que ela aplicou sobre o marido de Zélia já foram suficientes para espantar essas criaturas. Vocês veem que elevação moral, gente, né? Em seguida, Narcisa convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que subdividem. Para o caso de nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Lembrando, gente, que a natureza conta com elementos também, né? Que podem ser usados em todos, no caso aqui, Narcisa vai passar a usá-los, né? São elementos que fazem parte da natureza, né? Admirado da lição nova, seguia silencioso, chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira durante toda a noite. Aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Bom, vamos lá. Gente, esses elementos, porque assim, cada parte do planeta Terra tem são chamados seres elementais. Esses seres elementais, gente, eles cuidam da natureza. E são com esses seres elementais que Narcisa se comunicou pedindo fluidos do eucalipto, né? Sugerindo. Então, sim, são fluidos que fazem parte. Inclusive, em capítulos anteriores do Nosso Lar também, foi conversado a respeito de o que é melhor, se a gente ter uma floresta, se é ter só um campo gramado, enfim, tudo isso para dizer de que maneira que é melhor a fluidificação, você absorver os fluidos magnéticos, né, da natureza, né? Então são chamados seres elementais, tá? Mas isso é uma outra coisa que tem que ser explicada para vocês. Mas, a grosso modo falando,
Seres elementais são aqueles que cuidam da nossa natureza. Tá bom? Muito bem. Após todas essas aplicações, o enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia a esclarecer. Bom, então, vamos lá. Eles aplicaram aqueles passes, o doente teve uma melhora grande e eles voltaram para nosso lar sem depender. Lembra que quando André Luiz desceu para a Terra, ele veio com um meio de transporte junto com Clarencio, né? Ele não veio volitando. Mas agora ele estava tão feliz, ele tinha percebido que ele tinha evoluído, que ele conseguiu volitar de volta, né? Volitar de volta a nosso lar. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância a tempo. O que Narcisa quis dizer com isso daí, gente? Que os trabalhadores de nosso lar, a maioria, poderia estar volitando. Mas, entre os habitantes do nosso lar, que dependem do aeróbus, eles não fazem isso para quê? Porque seria tipo uma humilhação, né? O espírito vê o outro volitando e ele não conseguir, né? Então, eles só volitavam na hora que eles podiam volitar, que ninguém estivesse vendo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, eles tratavam os espíritos inferiores como iguais, que é uma grande diferença que nós fazemos aqui na Terra, né? E muitas vezes nós dividimos isso pelo dinheiro, pelas posses. O cara rico eu trato bem, o mais humilde e o mais pobre eu trato mal. Vez ou outra acontece isso com a gente, né, gente? A gente vê um mendigo na rua, a gente já julga, né? E a gente não sabe nem o que levou aquele mendigo a ficar daquele jeito, né? São coisas que, ao menos eu estou falando por mim, viu, gente? Eu sei que a gente acaba julgando. Quando eu falo a gente, sou eu, né? A gente acaba fazendo esse tipo de julgamento, sim, né? Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Bom, então, quer dizer que todos os dias André Luiz estava voltando lá, volitando, aplicava todos os passes magnéticos e fazia todos os trabalhos necessários para a melhora de Ernesto, que era o marido da Zélia, e quando chegou no final de semana, aquela licença que ele teve de uma semana das câmaras de retificação, que era o trabalho da onde ele tinha acabado. Então ele precisava
regressar aos trabalhos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprender as preciosas lições práticas do culto vivo, da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores da Câmara ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Mas, doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequeno? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz, e, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Fim do livro Nosso Lar. Então, gente, vocês veem que após André Luiz cumprir a missão dele, assim, cumpriu com honras, né? Porque ele chegou até lá, ficou com ciúme, entrou em pensamentos inferiores e logo em seguida começou a se corrigir intimamente no sentido de lembrando os conselhos anteriores dos amigos, dos irmãos de nosso lar, que ele deveria vibrar no mais alto. E a partir daí, ele mudou os pensamentos e todo esse trabalho dessa uma semana, ele fez com que a ex-família dele continuasse a ficar unida e até mesmo curasse a doença do marido de Zélia, né? E quando os irmãos, quando acabou os trabalhos, que ele voltou para as câmaras de retificação para trabalhar, ele foi recebido por vários amigos e porque eles estavam em júbilo pelo fato de André Luiz ter atingido a missão, ter terminado a missão com êxito, porque aquilo, agora que a gente percebe que Clarencio esperou a hora certa de ele estar preparado para descer a crosta terrestre, para provar que realmente ele havia tido ele tinha tido uma pequena reforma íntima, né? Que ele conseguiria lidar com o ciúme, né? Com o egoísmo, com o orgulho e poderia ter êxito na sua missão. E foi uma missão. Ele desceu até a gente percebe agora, né? Que ele concluiu a missão com êxito. A gente percebe agora que deram a missão para ele, mas não falaram nada. Falou: André, vai lá e vê a sua família. Agora você pode ir. Mas ele chegou lá, deu de cara com um quadro extremamente desagradável, vamos dizer assim. Porque o que ele esperava, gente? Porque até então, André Luiz esperava que a família dele tivesse em luto ainda, sozinha, ele queria saber como estava a família, mas ele não esperava que a esposa tivesse contraído núpcias pela segunda vez, etc. Tal. Então, é um quadro, gente, que queira sim, queira não, é um quadro ruim para quem está habituado com o nosso planeta Terra. Dá de cara com isso daí, porque se ele esperava um luto
da esposa chegar lá casada, é complicado, né? Então, realmente, foi uma missão que André Luiz obteve êxito. E aí, então, ele foi declarado realmente cidadão de nosso lar. Não que ele não fosse até então cidadão de nosso lar, mas que ele precisaria provar isso daí, né? E ele provou. Então é isso, minha gente. Fim do livro Nosso Lar. Vão lá, curtam, compartilhem, compartilhem o máximo possível esse tipo de conteúdo com os irmãos para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida, né? Inscrevam-se no canal e lembrando, eu não edito os vídeos, tá aí os erros de leitura, tá aí a hora que eu esqueço, que eu demoro para continuar a falar sobre o tema, e é isso. Agora então eu vou, aliás, até vou pedir uma ajuda de vocês, se vocês quiserem entrar no canal lá, dar uma sugestão. Que livro que vocês gostariam de estudar? Né? A gente dá sequência à obra de André Luiz, a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos aqui, através dos vídeos. O que vocês, assinantes do meu canal, gostariam que eu fizesse aqui nos próximos estudos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.